os slides aqui. Enquanto ele vai colocando os slides aqui, eu queria fazer uma pergunta para a gente conhecer a plateia. Eu já tenho cabelos brancos, né? Quantos aqui de vocês lembram que algum tempo atrás existia um negocinho pequenininho chamado Tamagotchi, que era um brinquedinho que a gente usava? Certo. Quem aqui acordou de cedo com despertador? Quem aqui usou o Google Maps ou qualquer outro sistema de mapa para vir para cá? Certo. Quem aqui tem o celular te avisando que você tem que tomar água ou ficar em pé ou contando passos? Certo. Quem aqui o seu celular avisa que você tem que dormir? Certo. Quem é o Tamagotchi de quem mesmo? Certo. Eu estou vendo o dia que a gente vai ter a Siri conversando com a Alexa, falando que eu não me comportei muito, né? Então, acho que esse é o cenário aqui para a gente. Bom, só para poder trazer, então, algumas coisas voltam, né? 20 e poucos anos atrás, a gente volta, tem mais uma, né? Quando você escolhe a primeira música no seu celular, quem escolhe a segunda? Não é você, né? Então, tá bom. Ok? Então, para falar um pouquinho, inteligência artificial, metodologia ativa com tecnologias digitais na educação superior. Tentando trazer um pouco, eu sempre gosto de falar que a gente não vem aqui para falar muito, a gente vem aqui para compartilhar angústias, né? Então, esse é o nosso objetivo agora aqui. E o professor Rui também usou essa imagem, a única coisa que eu fiz é que eu peguei o quadro um pouquinho maior dele, e eu apresentei essa imagem também 2 anos atrás no Seminário de Inovação Curriculares, e quem já viu palestra minha já viu falando dessa imagem muitas vezes, mas eu sempre gosto de trazer uma pergunta diferente, e recentemente eu assisti esse vídeo aqui, certo? O que as pessoas entendem errado sobre usar IA e educação? No fundo, uma das coisas que ele argumenta é que nós temos 800 anos de seleção natural nossa, professores, sobre esse método. E nós temos que tentar romper isso. Mas os professores são alunos desse método e formam alunos desse método, e você escolhe os melhores alunos como você, e você faz isso por 800 anos, e depois, talvez esse seja o nosso problema. A gente não está resolvendo um problema de um dia, a gente está resolvendo pelo menos 800 anos. Segundo consta lá, 1233 era essa pintura. Não tinha celular, mas gente conversando aqui, a gente tinha gente dormindo, certo? Pessoas lendo, pessoas aqui do lado e a pessoa lá em cima. No caso aqui, eu estou me sentindo essa pessoa lá em cima, tá? Espero que vocês não durmam aqui. A próxima coisa é que a gente está falando que mais uma revolução está chegando, então a gente tenta trazer um pouco dos contextos, né? Eu acredito que cinema está destinado a revolucionar a educação, certo? Thomas Edison disse em 1922. Eu acho que os MOOCs vão revolucionar a educação. Esse aqui já é um pouquinho mais novo, em 2012, certo? E nós temos mais revoluções acontecendo. E, no fundo, a gente precisa tentar direcionar. Eu gosto de trazer como contexto, e eu estou usando o ChatGPT, mas use IA como uma forma geral, e eu vou trazer 2 pedaços aqui, tentar explicar o lado de cá com óculos e o lado de lá como calculadora. Quando a gente pensa em IA, a primeira coisa que você pode pensar é ela no fator como óculos, como algum tipo de prótese para alguém que precisa dessa prótese. Ninguém está me criticando aqui porque eu estou usando óculos, do mesmo jeito que ninguém está sendo criticado aqui por ser usar óculos. E se você tiver um aluno na sala de aula, você não pede ele para tirar o óculos para fazer a prova, por exemplo. Eu nunca vi esse cenário, muito pelo contrário. Se você diagnostica um aluno falando que ele tem alguma questão de divisão, óculos é algo necessário, a gente sabe que ele terá prejuízo significativo de aprendizagem se ele não tiver óculos, porque ele não vai conseguir fazer um pedaço. Então, a gente pode pensar na IA nessa direção. Eu posso querer ter a IA nessa direção, de alguma forma, tentando ajudar. E a gente pode pensar do outro lado, certo? Aqui, eu botei uma calculadora e um ábaco, já que a gente está falando de 1.200 e pouco, né? Então, a gente tem que tentar ter mais de uma forma de fazer conta. E quando a gente vai falar sobre calculadora, a gente não tem dúvida que na vida final lá da pessoa, no dia a dia dela, ela vai usar a calculadora e vai ter acesso à conta sendo feita de alguma forma automática. Mas não há um consenso tão claro do dia exato na escola, de cada uma das escolas, onde a criança, daqui para cá, não usa a calculadora, daqui para lá. Isso varia, e você tem disciplinas que usa, disciplinas que não usa, e você tem uma discussão bem grande nesse cenário. Então, daquele lado lá, existem momentos onde você quer usar, e eu vou chamar de IA calculadora, e eu vou chamar de IA óculos, só para facilitar a nossa vida aqui nesse cenário, tá? Ok? Então, como eu mencionei, a gente tem a IA óculos desse lado e a calculadora ali, tá? Só para a gente poder facilitar um pouco a nossa vida. E aí, só para trazer um pouco, eu gosto de falar, ó, IA é mais uma tecnologia. Então, se a gente pegar um diagrama desse que está trazendo instrutor, está trazendo tecnologia, está trazendo o aluno aqui, certo? A gente está falando que eu posso querer caminhar com um pouco de tecnologia,
aqui para baixo, não quero os MOOCs, eu quero alguma coisa para cá, quero que o aluno pratique, então a gente está querendo fazer algo bem mais para esse canto aqui de aprendizagem ativa. Mas a gente está trafegando por esse mundo até chegar no que é blended, que é o grandão ali do meio, mas é algo que a gente está buscando. Então, só para tentar trazer um pouco dos lugares que a gente busca. Nem sempre a gente chega naquele lugar, e a gente não vai encontrar toda a disciplina, encasando toda a aula de toda a disciplina exatamente no mesmo cantinho, a gente precisa tentar mirar, encontrar um cenário interessante para isso. Tá? E aí eu queria trazer 3 experiências do uso de IA generativa. Né? É engraçado que a gente use IA generativa, né? Deveria ser IA geradora, se a gente quisesse português, mas não vamos entrar muito nesse detalhe aqui, certo? Com alunos. Então, a gente tentou trazer aqui usos recentes. Eu vou começar com o primeiro. O primeiro a gente fez no ano passado, o ano de 2024 inteiro, certo? A gente fez 2 turmas e a gente trabalhou com 2 turmas usando IA como assistente de programação. Eu queria tirar um tempinho para contar essa história para vocês, porque em 23, o Lee Porter, aqui, ele estava para publicar esse livro e ele chamou pessoas, numa lista de discussão que eu participo, se queriam assistir uma palestra, ele ia apresentar o livro e ia continuar construindo o livro. Foi uma experiência interessante que a gente recebia capítulo do livro, você pegava o livro para ler, no nosso caso a gente queria ler o livro, né, professor Rui? A gente queria ler o livro, de repente você virava a página, tinha acabado, não tinha conteúdo ainda, você tinha que esperar mais 1 ou 2 semanas para ele te dar o próximo conteúdo. Então, tem um pedaço interessante aqui. A gente aplicou na disciplina de introdução à programação, é uma disciplina de 90 horas, e aí, só para a gente ir para o final do slide primeiro, a pergunta motivadora nossa era: qual o melhor uso de 90 horas de habilidade de programação para futuros engenheiros? Então, observa que não é a mesma pergunta que eu queria responder naquela disciplina original, mas é uma pergunta muito mais focada com o aluno que está sentado aqui na minha frente, o que é melhor de usar as 90 horas para a vida dele. Tá? Então, a gente aplicou, certo, conversando com os coordenadores e tudo mais, engenharia de alimento, engenharia química, a gente usou exatamente a mesma ementa, a abordagem completamente diferente, usando o ChatGPT ou Copilot, e o foco era muito mais especificação, leitura, teste e verificação. E uma característica interessante que eu vou trazer aqui para vocês, é claro, tem notas, tudo mais ali, a gente tem um artigo sobre esse assunto, mas eu queria chamar a atenção de algumas outras coisas diferentes. A primeira é que o professor de computação gosta de gráfico, certo? Então, deixa eu mostrar um gráfico para vocês, a gente precisa tentar explicar. A gente tem as 4 turmas aqui que a gente pegou, e as 4 turmas que a gente pegou engenharia de alimento versus engenharia de alimento de 1 ano antes, engenharia química versus engenharia química de 1 ano antes. E a gente chamou aqui de a versão com IA 1 e a versão tradicional 1, a versão com IA 2 e a versão tradicional 2. Então, a tradicional veio primeiro, a de IA veio 1 ano depois. E aí o que a gente queria medir é que essas disciplinas são avaliadas tipicamente em laboratórios, atividades práticas. E você leva lá, tem um pedaço teórico, mas você tem muita coisa que você tem que resolver problemas e programar. E para programar, ele precisa, como a gente diz, botar a mão na massa. Para fazer isso, ele vai fazendo um conjunto de laboratórios. Cada bolotinha dessa é um laboratório. E aqui eu só estou medindo quantos alunos entregaram esse laboratório. Esquece em nota, simplesmente ele entregar ou não entregar esse laboratório. E o que a gente consegue notar é que, se você muda a visão e você colocou um modelo com IA tentando encaixar nisso, os nossos alunos com IA foram até o final do semestre fazendo as atividades sem problema. E os alunos do tradicional chegam aqui em 60% a 70%, eles param de fazer as atividades. Certo? Por quê? Porque, na realidade, aqui a turma tradicional tinha aqui, ó, nesse laboratório aqui, se ele fizesse tudo direitinho, ele poderia ganhar nota suficiente para aprovar. Aí ele sumia. Os nossos alunos, a gente puxou mais para trás. Na verdade, nesse aqui ele podia passar. E eles continuaram até o final. Certo? Então, esse é um ponto interessante. Você traz o conteúdo de alguma forma mais próximo para o aluno, mas você usa a IA e você traz o material para eles. Foram essa coisa que a gente trabalhou para mudar. Então, se a gente pensar, a atividade original tinha 3 semanas para entregar uma atividade, 15 no total. A gente mudou no nosso modelo e colocou 2 horas só para entregar, e tinha que fazer no laboratório, não ia ter as 3 semanas, então tinha menos tempo para fazer, ainda assim com 10 atividades no total, e ele continuou fazendo. E uma característica interessante é que ele tinha atividades planejadas para usar com assistente, não eram as mesmas atividades. Aí eu tenho mais detalhes sobre fazendo a mesma atividade, avaliando, os resultados foram razoavelmente compatíveis nesse cenário. Mas, se a gente pegar e comparar a nota, que eu não vou falar muito, mas tradicional, 99% passou, aqui 80% a 95%, bem compatível, 63% passou direitinho, aqui 8% no tradicional, o nosso foi 77%. Então, a porcentagem de alunos aqui aprovados em cada atividade que a gente repetiu
não dá para a gente falar que uma é significativamente melhor que a outra e vice-versa, certo? Foram compatíveis, a gente não consegue migrar e falar algo diferente aqui. Tá? E aí entra um colateral interessante que... Daqui a pouco ele passa 10 de uma vez. Bem pertinho. Agora passou 10 aqui. Ó. Eu passei... Deixa eu ver se eu voltei demais. Aqui. Ok. Então, os alunos fizeram resultados e tiveram resultados em tempo mais rápido com a versão de IA, era um pouco esperado, então esse é um ponto relevante. E a gente começou a olhar, mas tem efeitos negativos. Tá? Então, eles entregaram, a gente pedia para eles para falar a questão dos prompts, tinha todos os detalhes, mas a gente também olha coisas que a gente precisa aprimorar. Quando você coloca o aluno para usar algum IA, ou quando o professor vai usar a inteligência artificial na sala de aula, tinha exemplos que você queria demonstrar quando ela não funciona, chega na sala de aula, ela funciona. Tem exemplo que você queria demonstrar que ela funciona, chega na sala de aula, ela não funciona. Então, a gente passou a gravar esses pedaços para falar que tem uma testemunha, pode funcionar, pode não funcionar. Uma experiência que a gente tem de um outro artigo que a gente trouxe aqui, tipicamente a IA gera até 6 variações do mesmo trabalho. Se você mandar o prompt, mesma coisa lá, algumas pessoas foram medindo em larga escala, conseguiram achar 6 variações bem significativas. E, obviamente, as interseções entre elas. Tá? E outra coisa interessante é que ele gera saída diferente para os alunos. Então, alguns alunos comemoravam ter sorte num dia mais do que o outro, certo? Então, tem que tomar um cuidado com o tempo quando você vai fazer a atividade na hora de medir. Do ponto de vista final, a gente não teve distinção de nota nos 2 cenários. Tá? Aqui. Além disso, tem uma outra característica interessante que a gente fez, é que a gente trabalhou com a IA para personalizar atividades. E acho que esse é um ponto interessante que vale muito a pena destacar. Você tem uma atividade, a gente tinha uma atividade aqui em cima, um enunciado que era um filtro de carros, e você tinha que fazer todo um programa sobre filtro de carros. A gente virou aqui e falou, olha, pegou esse prompt, deu o mesmo enunciado, era um enunciado de programação, e a gente virou e falou, troca o tema para esse aqui, mas mantém o programa que ele tem que fazer, tem que ser o mesmo programa. Certo? Então, você só troca o texto, e ele faz o mesmo programa. E ele fazia variações, a gente vai fazendo variações para vários cursos. O que acontece? Você tem aquela frase genérica, porque você tem que atender várias disciplinas ou várias pessoas, e você transforma numa versão específica, que pode ser para o aluno e tudo mais. Tem um trabalho muito interessante, quando ele atua com crianças, as pessoas perguntam no início da criança qual o personagem de quadrinhos que ele mais gosta, e, a partir dali, aparece a imagem do personagem, aparece o jeito de fala do personagem para o aluno. Isso cria engajamento e, obviamente, os resultados ficam mais positivos, certo? Deixa eu ficar do lado de cá. Aqui. A segunda foi encorajar os alunos a usar IA. Então, tem uma coisa interessante que a gente poderia negar até a morte, até a IA chegar aqui na frente, e a outra a gente poderia tentar encorajar. Então, essa daqui é uma coisa que eu fiz com alunos no semestre passado. Eles tinham que apresentar um seminário baseado em 3 artigos. Tá? E aí, o que aconteceu? A gente pediu para eles usarem IA de forma exagerada. Certo? Por quê? Se você falar use IA, ele vai tentar usar IA com o filtro dele, com medo e tudo mais. Eu falei, não, eu quero que você use de forma bem exagerada. Certo? E aí é uma coisa interessante, então, que um dos objetivos era pedir ao aluno uma análise crítica do resultado gerado por IA. Então, eu peguei uma aula, eu fiz 2 versões de uma aula para eles, e eu fiz uma versão da aula basicamente gerando slides com IA e tudo mais, e uma que era minha. E eu fiz essa aula, era uma aula menor um pouco, eu passei 2 vezes pelo mesmo conteúdo naquela aula, e fui comentando, olha aqui, ó, eu não falaria desse jeito, olha o que eu fiz, olha o que ele faz. Eu fui mostrando isso para os alunos. Os alunos têm que ser atores do processo, certo? E, particularmente, a aula gerada por IA, com Gama, lá era muito mais bonita que a minha, os slides eram muito mais bonitos. As figuras não tinham nada a ver com o assunto, mas era muito mais bonito. Né? Então, que é isso que a gente vê, né? Nossa, que figura, ilustração super bonita. Né? Então, esse era um dos contextos. Então, o que a gente fez aqui? A gente tinha que pegar na disciplina, os alunos tinham que escolher 3 artigos e fazer uma apresentação. E a ideia geral é que ele ia fazer a apresentação de meia hora com um pedacinho de introdução e uma apresentação de cada um dos artigos separadamente. O que eu pedi é que eles escolhessem um dos artigos e fizessem uma versão muito exagerada disso. Certo? E essa foi a coisa legal, porque os alunos sabiam qual era o artigo, obviamente, e ele contava para os colegas e eles vinham apresentando em sala de aula. E aí tem o outro efeito que a gente começa a surpreender. A primeira é que existe uma ferramenta chamada Paper to Video, foi um aluno que achou. Você manda um artigo para ele e ele gera um vídeo para você. E acabou. Então, só que esse vídeo não funcionava, mas meus alunos eram de computação, ele foi lá e corrigiu o software, e fez o software funcionar, e falou, está pronto, agora está direitinho, certo?
Mas é uma coisa interessante. Para vídeos até 3 minutos, o vídeo foi legal. Ele fez questão de fazer vídeos de mais tamanhos e mostrou. Até 3 minutos funciona muito bem. Passou de 3 minutos, ele começa a ser muito repetitivo. Que é um pouco dessas coisas. Já viu aqueles textos que falam assim, Deep Zinc, para ele poder gerar um texto para você de 30 páginas? É repetição em cima de repetição. Então, você tem que tomar cuidado com isso, que é um outro cenário que a gente fez, certo? E ele tinha que apresentar predominantemente com IA, e foi super interessante o processo de discussão. E o aluno entendeu e teve mais confiança com a ferramenta. Inclusive, teve aluno que virou e falou, professor, eu só fiz essa figura aqui, que eu não estava confiante no resto. Você vê o receio do aluno em também usar algum tipo de ferramenta nessa direção. Tá? E a outra é trazer resumos e avaliações com IA. Quer dizer, quem já viu o Notebook LM do Google, por exemplo, vai um pouco nessa linha, certo? Você pode pegar, só que assim, a primeira vez que eu atuei e tentei fazer coisas com vídeos, foi lá em 2006. Aí eu tinha um aluno de mestrado, a gente gravou vídeos de aula, e a gente foi gravar vídeos de outras aulas, e foi fazendo isso, a gente gravou 1.500 vídeos de aulas da Unicamp, na época não existia YouTube, então a gente fez um YouTube, e a gente fez coisas estilo YouTube e foi fazendo para frente. E uma coisa interessante que a gente nota ao longo do tempo é que os alunos gostam de ter vídeos do seu material, é óbvio, ele pode revisar um material em vídeo, texto e tudo mais, certo? Então, uma das coisas que você pode pegar é que, hoje em dia, eu pego no meu celular e eu posso estar gravando isso aqui, eu posso estar gravando essa tela, eu posso gravar muitas coisas, é muito fácil gravar material. E, por gravar material, a gente precisa tentar tirar um contexto um pouco maior nisso. Então, se eu consigo gravar material, eu consigo transcrever rapidamente. Eu tenho ferramentas, hoje em dia, que conseguem transcrever também, certo? Por exemplo, esse Whisper da OpenAI. É só pegar aqui, ele transcreve no seu computador. Tudo isso rodando no próprio computador, não está passando por nuvem, nada, seu vídeo não está indo embora para você. E a gente pode pedir para gerar resumos e tópicos. Então, uma das coisas que eu gosto de fazer é que eu boto o vídeo no Google Classroom para os meus alunos, mas eu passo a transcrição dele e falo, me gera um resumo de tópicos aqui, então meu texto que vai lá junto com o vídeo tem os tópicos que minha própria ferramenta fez. Se você botar no YouTube, o YouTube gera até sessões para você, tá? Então não é uma coisa muito nova. Se você pedir aqui, pega essa transcrição e me gera tópico importante, é legal, mas é ruim. Por exemplo, o professor falou que a aula é terça e quinta. Poxa, é algo super verdadeiro, mas não tem muita utilidade para o aluno. Tá? Então, o professor lembrou no final da aula de sei lá o quê. Então, esse tipo de coisa ele não vai tão esperto, você tem que trazer mais contexto para fazer. Por outro lado, dada a transcrição da aula seguinte, gere 10 perguntas de verdadeiro ou falso. Isso aqui já começa a trazer coisas para você, e você pode trabalhar com ela. Isso aqui é um projeto que a gente está tocando aqui no momento. O professor Silvio, inclusive, é um dos que está trabalhando um pouco com a gente, e a gente está querendo criar bancos de questões baseados em vídeos. Se tiver mais voluntários, depois tem um WhatsApp aqui, a gente conta mais para vocês. Tá? Aí, uma das coisas que a gente faz, então, você pode pegar uma ferramenta que já é capaz de fazer provas, avaliações, e você gera avaliações formativas totalmente baseadas naquele vídeo. Certo? O nosso fluxo a gente passa por docentes, passa por revisores, tá? Então a gente vai passar por revisores, mas a gente converte essas questões de verdadeiro ou falso em afirmativas sobre aqueles tópicos da aula. Então, na realidade, eu falo, me fala o índice dos 3, 5 tópicos mais falados. Sobre o primeiro tópico, me fale questões de verdadeiro ou falso. E agora eu falo, sobre o tópico tal, é correto afirmar que, e os alunos vão tentando trazer. Essa é a primeira camada que a gente está fazendo. A gente já tem um experimento numa segunda camada que eu posso pedir ele para fazer contas e eu posso pedir revisar esse tipo de coisa. Então, a gente está evoluindo em trazendo coisas e conteúdo novo que esse aluno pode experimentar e tentar trazer e saber se ele está fazendo a avaliação ou não. Uma forma interessante, uma vantagem interessante é que nesse tipo aqui de ferramenta, esse Auto Multiple Choice, se eu escanear essa folha, obviamente, ele consegue corrigir para mim e já mandar o gabarito marcado para o aluno por e-mail, além de lançar a nota. Então, a gente consegue ter um feedback comentado para o aluno no instantâneo. Eu consigo aplicar esse teste às 5h30 da tarde e às 6h30 da tarde o aluno já tem isso no e-mail dele, porque é múltipla escolha. Se for aberto, eu preciso corrigir, mas quando tem questão aberta, ele mescla as duas e eu consigo dar uma resposta rápida, porque além dele fazer isso, ele ainda gerencia esses alunos para mim. Tá? E só aqui, antes que eles me expulsem daqui, porque eu já estou estourando o meu tempo, né? Para onde a gente está indo, certo? Então, já falei que a gente toma cuidado de não ser um Tamagotchi, né? Mas eu queria trazer essa pergunta aqui interessante. Se a gente pensar nos LLM, que são esses modelos de linguagem, e a gente virar aqui e falar, olha, quando ele superar X% dos humanos, certo? Como que a gente vai começar a formar um profissional do zero?
estão X% dos humanos. Eu vou pegar um médico, a professora Eliana está aqui. Se você pensar que um LLM é melhor do que 10% dos médicos, 20% dos médicos, então a gente pode pensar que a gente tem uma escala igual essa daqui, né? Ok? E a gente tem o maior conhecimento, esse aqui é o maior especialista do mundo, esse aqui é o que tem menos, pensa que não é nem uma pessoa formada, e a gente pode pensar que a IA tem algum lugar, ela vai estar daqui para cá e vai variar por profissão. Então, eu estava conversando com um advogado recentemente, ele chutou para mim, hoje em dia, considerando o escritório de advocacia, 40%, 50%, a IA é melhor que 40%, 50% dos advogados. Esse é um problema que a gente vai ter que tratar aqui como universidade. Por quê? Porque esse limiar aqui, o nosso aluno forma para cá dele. A gente está formando aluno para lá. Muitas das vezes, esse aluno nosso está para cá. A gente precisa trazer o nosso processo de formação para cá ou encontrar um caminho aqui. E cada vez que você está muito longe de algo, você gera problemas de motivação. Então, esse é o nosso ponto crítico. E, além disso, existe um outro cenário. Essas pessoas aqui, lembra que eu comecei a palestra falando de cabelo branco? Elas vão aposentar. Então, na realidade, se a gente deixar do jeito que está e não tiver um mecanismo de fazer esse salto, esse pedaço aqui vai sumir. Eu diria que em 20, 30 anos nós não teremos esse pedaço. Então, a gente não está tão preocupado simplesmente no processo, a gente está preocupado que esse pedaço, e se isso aqui é 90% em certas áreas, a gente vai ter uma preocupação muito maior. E é isso que eu acho que é a preocupação nossa. Usar ou não IA, já estão usando. Certo? Se você pegar, por exemplo, medicina, a gente não tem médico, por exemplo, Brasil, em certas regiões do país, você não tem acesso a médico. Então, você está falando que a pessoa tem zero acesso a médico. Se ela tem zero acesso a médico, você consegue proibi-la de usar IA e receber a informação errada? Não, ela vai usar. Certo? Se você não tem um advogado para você proíbe a pessoa de usar IA para poder fazer uma consulta de advogado? As pessoas estão usando, estão confiando num nível muito mais alto. A gente precisa formar as próximas pessoas aqui também. Tá? E aí, só para trazer, tem várias empresas já olhando nessa direção, 2 cenários, a primeira aqui no Shopify, ele falou que só contrata alguém se você demonstrar que a IA não consegue fazer o trabalho, e, no caso do CEO da NVIDIA, ele fala que você não vai ser substituído pela IA, mas por alguém que usa, o que faz muito mais sentido do ponto de vista que eu acredito. Tá? Tentando só avançar, só para trazer um fecho aqui, né? Então, a gente tem que tomar cuidado também. Atenção prática, menores de idade, você consegue rodar localmente se você quiser, mas se você tiver acesso a alunos, em especial menores de idade, você precisa se preocupar muito com isso. E cada modelo tem o seu viés. Não dá para a gente acreditar que o nosso modelo é correto e não dá para acreditar que ele não tenha viés. Eu brinco que o meu cenário nesse momento é que eu quero que ele tenha o mesmo viés do professor que está ali, que vai corrigir a prova do aluno. Tá? Mas a gente tem que pensar de uma forma um pouco mais ampla sobre como tratar a questão de viés. Tá? A próxima coisa, certo? E até onde que a gente vai, certo? A gente já está falando aqui muito de texto, vídeos curtos, mensagens curtas. A gente tem que evitar que os nossos pensamentos sejam curtos também. Que o professor Rui aqui mencionou que eles não leem, né? E agora estão acostumados com vídeos de 20 minutos, aí todo mundo fala, grava sua aula em 20 minutos. Aí falaram, poxa, os alunos estão cansando com 20, grava a aula em 10. Daqui a pouco eu vou gravar a aula num TikTok menorzinho de 3 minutos, né? Então, a gente tem que tentar um pouco nadar contra a corrente, porque a gente tem que formar essas habilidades. Não são habilidades fáceis, a gente precisa trabalhar com elas, tá? Ok? E aí, só para fechar aqui, a última coisa, para voltar ao óculos, só para deixar vocês mais animados, né? A gente, 50% das pessoas de 25 anos ou mais concluíram o ensino médio, certo? Só 56%. Para os outros, a gente precisa de algum tipo de óculos para ajudar essas pessoas, tá? Eu estou olhando nessa direção, eu preciso. Só que, diferentemente do óculos, a gente tem o processo de conseguir trazer mais capacidade para essas pessoas, ao contrário dos óculos, certo? Depois que eu fiz 40, a minha miopia foi diminuindo, então pode ter chance também, eu acho que tem a mesma história da gente fazer isso com as pessoas de alguma forma e trazer a óculos, tá? Ok. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigado, desculpa provocações.